Eu vou mudar um pouquinho aqui, vou passar para o braço dele, só para ver uma imagem. Bom, aqui eu tentei mostrar um pouquinho, é difícil assim, na primeira vista, tentar diferenciar pelo som, mas na imagem a gente consegue ver que o tipo de onda descrita pelo som, ela faz uma onda bem típica, trifásica, padrão de alta resistência que eu falo, é essa ascendência bem aguda, com descenso bem agudo, com um componente negativo, né, e novo componente positivo. Esse é o padrão trifásico típico de alta resistência. Eu medi no braço dele aqui, a artéria braquial. Aqui, dá uma paradinha só para explicar o que é o padrão trifásico também de uma onda dessa, que você vai ver no ambulatório, por exemplo, de vascular, em que você não tem acesso à imagem, à representação gráfica do som, mas escutando o som, isso aqui seria mais ou menos um som de uma chicotada, com 3 fases de chicotada. Agora, é importante saber por que tem essas 3 fases. Essa primeira fase, que tem o pico sistólico, que é mais alto, é relativa inicialmente àquela primeira ejeção sistólica. O sangue, encontrando uma certa resistência periférica, ele tem uma contração dos próprios vasos periféricos, ele sofre esse descenso agudamente, que tendo até uma velocidade negativa, e depois, novamente, com relaxamento vascular, ele tem esse novo pico anterógrado aqui, que é o último. São 3 fases, então. Uma ascensão rápida, um descenso rápido, segunda ascensão. O que é importante nesse caso? Conforme a perda de cada um desses componentes, você consegue tentar elucidar onde que está a patologia que o paciente pode ter em relação a endurecimento e enrijecimento de paredes distais de artérias, calcificações distais, uma estenose, obstrução acima desse ponto de obstrução, em que você perde o padrão trifásico, você vai ter um padrão monofásico, e uma estenose distal mostra também uma queda do padrão de velocidade e uma alteração, talvez com achatamento dessa curva também. Então é importante assim, tentar tirar o máximo proveito de todos os dados que um exame desse traz, não só a imagem. Existe induzido a achar que só a imagem vai mostrar uma placa, uma estenose, mas o conjunto de dados que ele fornece para a gente é muito grande e consegue assim, elucidar muita coisa para a gente. Vou voltar um pouquinho atrás aqui, só no princípio básico do duplex, que é no dia a dia do ambulatório, talvez para o diagnóstico que ele se prezou inicialmente, que é o diagnóstico de trombose venosa profunda. Só um exemplo mais simples aqui. Vou mostrar como é que é visibilizada a veia. Só lembrando que eu sempre uso o gel, o princípio básico do ultrassom, porque o som é sempre conduzido em meio, você tem que ter um meio líquido no ar, ele não é conduzido para a onda de ultrassom aqui, então a gente cria um meio líquido entre o transdutor e a pele do paciente. A pesquisa de TVP, eu vou exemplificar no braço, mas é o que é feito na perna, aqui é só para questão prática mesmo. Eu estou mostrando ali, em corte transversal, artéria e veia, artéria em cima, veia embaixo. Na compressão, não sei se está dando para ver, mas a veia ela se colaba facilmente, só com o peso da minha mão ali. O que evidencia uma veia com parede fina, parede macia e sem presença de trombos no seu interior. Esse é basicamente o diagnóstico simples de uma trombose venosa profunda. Se tiver um aparelho de ultrassom, não precisa ser um de duplex, um aparelho de ultrassom simples, que consiga visibilizar uma veia, que você quer pesquisar, você faz o método compressivo e vê essa compressibilidade dela ali. Aqui voltando na veia. Eu tinha falado primeiro das artérias, aqui eu estou mostrando também uma artéria em corte longitudinal, o fluxo dela
ela dá essa alteração de cor conforme a pulsatilidade, e ao lado aqui a veia. Pelo posicionamento aí fica mais difícil para a gente fazer o exame venoso em si. A diferenciação básica do exame venoso é que a questão obstrutiva venosa é a pesquisa de TVP, que a gente fez anteriormente, e o ponto básico da pesquisa venosa aqui seria a pesquisa de varizes, né, a classificação de varizes em relação a refluxo, presença de varicosidades, incompetência de safena. Aqui, pelo posicionamento, fica meio difícil, mas o tipo de exame de varizes é feito com o paciente em pé, porque tem ação da gravidade, e o que a gente faz? A gente pesquisa a compressão e o refluxo pela variação de cor aqui. Aqui eu só mostrei que na hora que eu comprimi teve um enchimento venoso. O teste basicamente para a perna que a gente faz é esse, só que na perna você vai pesquisar, que na perna tem as válvulas, né, que vão segurar esse refluxo. Você vai avaliando ao longo do membro inferior todo essa presença ou não de refluxo. Eu vou subir um pouquinho aqui agora. Aqui eu vou mostrar a parte do membro inferior, só a parte inicial. Aqui em modo B, aquela imagem mais escura, ali embaixo a gente vê uma parte mais circular pulsátil, que é a artéria femoral, e do lado a gente vê uma parte redonda com um pequeno prolongamento ali, que é a veia femoral comum com a safena magna saindo ali. Eu faço uma compressão, o que colaba é veia femoral e safena magna, o que fica pulsando ainda a artéria. Ali colocando a cor, a gente vê claramente corte transversal ali pulsando a artéria femoral comum, do lado dela a veia femoral e aquele caminhozinho que sai em cima, veia safena magna e a válvula ali na junção safena femoral. Vou tirar aqui o colo para tentar visibilizar a veia. Aqui só para mostrar a veia femoral comum. Essa parte é um pouquinho mais estreitada, é onde fica exatamente a válvula na junção safeno-femoral, e que é o problema da safena e já a emissão de ramos da veia safena magna aqui. Ponto crucial no exame nosso, ele logicamente não é feito deitado, o exame de varizes é sempre feito com o paciente em pé, ou pelo menos assentado, porque a ação da gravidade que vai mostrar o refluxo para a gente. A gente faz compressões distais, para a gente na panturrilha, né, e ver causar um fluxo e ver a presença de competência dessa válvula para impedir um refluxo nesse segmento aqui.